Vamos abrir as nossas Bíblias, Lucas capítulo de número 2, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 2, e as nossas crianças podem acompanhar a tia Kelly até 10 anos, por favor, terá lá a mensagem também para elas. Crianças de até 10 anos podem acompanhar nossa irmã Kelly, está lá atrás esperando vocês, e também outros irmãos que estão preparados para ministrar a elas. Lucas capítulo de número 2, Lucas capítulo de número 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos fechar os olhos e falar com Deus e pedir sua bênção. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por teres nos revelado o propósito redentor do Senhor para as nossas vidas, assim como também a maneira como o Senhor quer que nós vivamos. Agora que lemos a sua palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe as nossas mentes, os nossos corações, o nosso aparelho cognitivo, Senhor, para que nós possamos apreender, e ao apreendermos, possamos desejar de todo o nosso coração viver, experimentar a vontade do Senhor no nosso dia a dia. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Este capítulo 2 do Evangelho de Lucas, narra o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como está muito claro, o Deus encarnado. Tem como os estudiosos, e a gente também não precisa ser muito erudito para perceber que faz uma relação com o capítulo anterior, e particularmente com a narrativa sobre o nascimento de João Batista. E parece que a intenção de Lucas é estabelecer alguns paralelos entre a história do nascimento de João Batista e de Jesus. E Lucas, lá no capítulo 1, versos 57 a 80, quando ele narra os acontecimentos referentes a João Batista e os cânticos que são
lá proferidos, assim como no capítulo 2, agora, de 1 a 40, que narram o nascimento de Jesus, a gente vê temas que são comuns aos dois nascimentos. Você tem aí o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista, você tem a designação do nome de João o Batista, também o de Jesus, a grandeza de João, tem uma certa grandeza, e logicamente a grandeza de Jesus. Mas Lucas quer, de uma maneira muito clara, focalizar a superioridade de Jesus. A história do nascimento de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, então se encontra aqui, especificamente dos versos 1 até o verso 20, desse capítulo que a gente leu uma pequena parte, os primeiros 7 versículos. Mas toda a narrativa, você pode observar, está entre os versos 1 até o verso de número 20. E a gente pode, de uma forma muito natural, uma leitura atenta desses 20 primeiros versos do capítulo de número 2, está dividido em 3 partes. A primeira parte aqui eu li, do verso 1 ao verso 7, que formam, vamos dizer assim, especialmente até o verso 6, o cenário do nascimento de Jesus. Depois, você tem o anúncio propriamente do nascimento de Jesus, do verso 8, se você olhar um pouquinho adiante do texto que a gente leu, do verso 8 ao verso de número 14, e aí a terceira parte dessa história do nascimento, que são as reações dos pastores, dos anjos, dos próprios, da mãe de Jesus, das pessoas que estão envolvidas ali neste anúncio acerca do nascimento do Filho de Deus, que veio ao mundo nessa época específica da história. O nosso texto, este que eu li, espero que os irmãos o tenham ainda aí abertos diante dos seus olhos, ele pode ser visto por 3 ângulos, ou 3 cenários, vamos dizer assim. Você tem um cenário mundial, nos é apresentado, do verso 1 ao verso 3, olha aí. E aí você tem depois um cenário bíblico, ou os antecedentes bíblicos, verso 4 e verso de número 5, e você tem aí o cenário que tem a ver com Belém e com os pais, ou o nascimento em Belém, verso 6 e verso de número 7. Então nós temos aqui, nestes 7 versículos, vou chamar de uma moldura em volta deste que foi o maior acontecimento da história, ou dá início, ao ministério daquele que realizou os maiores e os mais importantes acontecimentos da história. E aqui nos é revelado muitas coisas, e nós vamos olhar para esse texto nessa noite com um cuidado especial. O que encontramos aqui nos ajuda a entender este primeiro Natal, e que revela o sentido, certamente, de todos os outros natais que foram comemorados, e o é ainda até os nossos dias. E também nós faremos uma tentativa de separarmos certos mitos, certas informações que nos foram legadas, que nos foram dadas e que não fazem parte necessariamente desta história do Natal. Então são revelações. Eu chamei este meu estudo, meu sermão dessa noite, de revelações acerca do primeiro Natal, e que nos dá uma perspectiva correta, teológica, histórica também, de todos os natais e deste Natal que nós estamos experimentando no ano de 2020 da era cristã, não é? Quais são essas revelações que encontramos neste primeiro Natal? Acompanhando essas 3 partes que nós temos nesse texto, e a primeira delas, nós temos no verso 1 a 3, este cenário mundial. Vamos ver aqui algumas verdades,
algumas verdades acerca da história da redenção e que se inicia na encarnação do Filho de Deus e que tem sido comunicada ao povo de Deus durante toda a história. Lucas, do verso 1 ao verso 3, conecta o nascimento do Senhor com um determinado decreto ou edito imperial que foi promulgado pelo imperador para todos os súditos obedecerem. Esse decreto especial, ele foi emitido pelo imperador, diz o nosso texto, César Augusto. Esse não era o seu nome, é claro, mas sim é o título, né? César significa imperador ou senhor, enquanto que Augusto significa reverenciado, honrado. E o nome dele era Gaio Otaviano e nasceu em 23 de setembro de 63 antes de Jesus Cristo. Sua avó era irmã de Júlio César, portanto Otaviano era o seu sobrinho neto. E após o assassinato de Júlio César, em 44 a.C., Otávio ou Otaviano descobriu que César lhe havia adotado e fez dele o seu herdeiro. E de acordo com o costume romano, então, ele tomou o nome de Gaio Júlio César Otaviano, só conhecido simplesmente, na maioria das vezes, por Otaviano. Depois do assassinato, então, de César, o Júlio César, que Otaviano astutamente, então, usou o seu status como filho adotivo de César para construir o seu poder. Ele uniu-se a Marco Antônio e Lépido para formar o que os historiadores chamavam de o triunvirato, ou o segundo triunvirato. E então eles, nessa coalizão, ou nesse triunvirato, eles acabaram por vingar a morte de Júlio César. Mataram então a Brutus e a Cássius. Esse triunvirato, como se há de esperar, né, não durou muito tempo, e não foi uma década, e Otaviano, e especialmente Otaviano e Marco Antônio, eles se desentenderam, porque, é claro, cada um deles tinha os seus próprios planos, e no caso de Marco Antônio, envolvia justamente, além de apoderar-se do reino, obviamente sozinho, ele tinha o interesse de também separar-se da sua esposa, que era irmã de Otaviano, e ele então envolveu-se com a famosíssima Cleópatra, a rainha do Egito, e foi para lá. E para fechar essa história, que eu quero só mencionar aqui para os irmãos, porque é interessante para nós entendermos esse texto, Marco Antônio e Cleópatra, como nos mostra a história, que é objeto inclusive de escritos de, por exemplo, Shakespeare, que escreveu uma tragédia, Marco Antônio e Cleópatra, morreu numa batalha contra Otaviano, no que ficou conhecida como a Batalha do Actium, em 31 de antes de Jesus Cristo. E em 27 antes de Cristo, o Senado concedeu o título de Augustus para Otaviano, título que lhe atribuía então o status de divindade. Otaviano morreu por volta de 14 depois da era cristã, e ele foi sucedido por um outro, o seu enteado chamado Tibério. Se você der uma olhadinha aí, no capítulo 3, verso 1, você encontrará isso, no 15º ano do reinado de Tibério César, e aqui já é alguns anos, algumas décadas depois, quando é iniciado, então, o ministério público de Jesus. E é esse Tibério que depois, sob o seu reinado, que o ministério de Jesus se desenvolve. Agora, importante para nós aqui é que Otaviano deixou um legado de paz
prosperidade, tinha uma administração sábia, ele era fazedor de obras públicas, né? Quase que em cada canto do império, muitas obras eram feitas, e daquele tipo assim, os transtornos passam, mas os benefícios ficam, né? Como nosso querido Iris Rezende. Otaviano era inteligente, decidido, corajoso, e não teve medo de correr riscos quando necessário. Ele era o patrono das artes, um amigo de escritores notáveis daquela época, como Ovídio, Horácio, Virgílio, Tito Livio, e ele era muito respeitado, na verdade, ao ponto de que, por causa desse título que o Senado lhe concedeu de ser Augustus, isso implicava título de divindade, filho de Zeus, segundo os gregos. Quando Otaviano faleceu, ele foi considerado, na verdade, um deus, e o deificaram os seus súditos leais. De todos os decretos emitidos por Otaviano durante o seu longo reinado, veja que o nosso evangelista Lucas descreve um deles, e é o que lhe interessa, e é o que interessa ao Novo Testamento nessa narrativa de Lucas aqui. Lucas está preocupado com um censo. Diz o texto que um censo de toda a terra habitada, diz o texto grego, ou seja, de todo o Império Romano. Tais censos ou registros das pessoas foram geralmente instituídos, quer para registrar jovens para o serviço militar, o que na verdade os judeus nesse sentido nunca eram convocados para o exército, não sei quais as razões, e um outro motivo, e que era exatamente esse motivo aqui, que na Judéia estava se fazendo, é para pagar tributo, para a tributação de todas as pessoas. E essa foi a razão. E uma vez que isso aconteceu, na verdade, Lucas registra em Atos, lá no capítulo 5, que começou uma revolta nesse período. De acordo com alguns críticos das histórias da Natividade, esse censo não poderia ter ocorrido nesse período. Há algumas informações que a gente tem, por exemplo, por parte de Joséfo, o historiador judeu, que escreveu a história dos judeus, a história das guerras judaicas também, em que ele diz que este censo ocorreu um tempo depois. Não é muito difícil da gente resolver essas dificuldades que alguns historiadores, especialmente críticos da Bíblia, de alguns tempos, especialmente do século XVIII, século XIX, eles criam para se levantarem contra a historicidade desses acontecimentos do Novo Testamento. Em primeiro lugar, porque, com toda certeza, sempre aqueles que não creem, que têm um pressuposto de incredulidade, sempre olharão para a Escritura Sagrada, para os textos bíblicos e vão tentar achar alguma coisa. Segundo lugar, é que depois de tantos anos, e pela maioria das informações que a gente tem desse período são das Escrituras Sagradas, como diz inclusive um erudito da Bíblia, há muitas informações que só encontramos na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, ou poucas outras informações acerca de outros lugares, mas como a Palestina não era uma das províncias romanas, das mais importantes, aliás, eles não tinham muito cuidado com a Palestina, não era interessante, então não há muitas coisas escritas. Muita gente diz, olha, somente a Bíblia ou poucos livros aqui e acolá que tratam de eventos que os evangelhos narram, por exemplo, a própria vida de Jesus.
Gente, isso não tinha interesse algum para o Império Romano naquele tempo, por isso nós não temos tantas informações dos grandes historiadores da época. O próprio Joséfo, que era um judeu, ele traz algumas poucas e parcas informações acerca desse tempo, porque aquilo ninguém acreditava em Jesus. É só por volta do século II, do século III, quando a mensagem do Evangelho é esparramada por todos os cantos do império, é que, de fato, começou a se tornar relevante. As coisas relacionadas ao cristianismo foram descritas por brilhantes historiadores, obviamente. Por isso, esse censo, por exemplo, ele poderia ter acontecido anos anteriores ao censo que Joséfo descreve, ou esse censo poderia, em função das dificuldades da época, hoje fazemos um censo em poucos meses, mas imaginem o Império Romano, não tinham as condições, todos os implementos, toda a tecnologia necessária, portanto, obviamente, isso demoraria muito tempo, e é muito provável que o censo que começou, talvez neste período, bem próximo do nascimento de Jesus, ele tenha terminado bem depois. Inclusive alguns apontam o fato de que no primeiro momento desse censo, em duas partes, primeiro foi o registro das pessoas, das propriedades. Por exemplo, José, muito provavelmente, voltou para a sua cidade natal, Belém, ou a sua cidade de origem, exatamente porque deveria ter alguma propriedade lá, alguma coisa dele lá, um pedaço de terra que ficou em Belém, e por isso ele teve que voltar à sua cidade. Sobre isso a gente falará um pouquinho mais adiante. Então, essa história do primeiro Natal, como de outros acontecimentos bíblicos, e agora eu deixo as informações somente para levantei essas como um pano de fundo, né, como um cenário mundial, e agora a gente entra nas questões teológicas que têm a ver com este Natal, com este primeiro Natal. Veja que, em primeiro lugar, irmãos, a história do primeiro Natal, como de outros acontecimentos bíblicos, não começa com uma fórmula do tipo assim: era uma vez. Mas com, olha, as primeiras palavras desse texto: naqueles dias. A história bíblica não é um mito, mas um registro da atividade divina no tempo histórico. Não em um outro filosófico, como diz Francis Schaeffer, numa meta-história, nem aconteceu em uma história sagrada dos liberais do século XIX, mas é uma obra com base na fé histórica, na fé em acontecimentos que ocorreram no tempo e no espaço, como diz o Francis Schaeffer. Se você e eu pudéssemos pegar uma máquina do tempo e nós pudéssemos retornar a 2000 anos atrás, mais ou menos, nós veríamos aquele bebê naquela manjedoura, naquela casa. Nós veríamos Jesus curando as pessoas. Aquilo são acontecimentos, cada um deles, os 33 anos de vida sobre a face da terra eram datáveis, eram reconhecíveis. Estes homens, 4 evangelistas que registraram as palavras, as obras, os acontecimentos, desde o começo até o fim, eram homens que estavam registrando eventos históricos. E é por isso que dessa maneira ele inicia, naqueles dias. Não era uma vez, como se fosse um conto. O que Lucas registrou, a sua intenção era de dizer para nós que aquilo de fato ocorreu, aquilo de fato aconteceu. Jesus não nasceu nem apareceu em público naquele indefinido era uma vez, diz
o ex-papa, não sei se a gente chama de papa ainda, o Ratzinger, né? Interessante, um comentário do Bento XVI, eu fiquei impressionado ao ler um comentário dele sobre o nascimento de Jesus, e vejam as palavras dele. Naquele indefinido era uma vez, típico do mito, mas pertence a um tempo que se pode datar com precisão, em um ambiente geográfico exatamente definido. O universal e o concreto tocam-se mutuamente. Nele, o Logos, a razão criadora de todas as coisas, entrou no mundo. O Logos eterno fez-se homem em um contexto e lugar e tempo. É dessa maneira que os cristãos veem este evento que Lucas narra. A menção dessas autoridades, e a principal delas aqui, César Augusto, não estão aqui, meus irmãos, simplesmente também para referir-se a um momento da história. A gente já viu que isso é importante, por causa da historicidade de cada um desses eventos. Mas não foi só por isso também. Há um propósito teológico por trás das palavras de Lucas. Lucas, que é um historiador, mas também ele está interessado em teologia, estabelecendo uma relação entre governantes e Jesus. Um outro teólogo chamado Raymond Brown chama essa passagem de um início solene. É marcante que Lucas, quando retrocede ao momento cristológico da concepção e nascimento de Jesus, ele o coloca na estrutura cronológica de governantes mundiais e locais. É César Augusto, Quirino, é o governante mundial, o governante regional. Ironicamente, o imperador romano, a figura mais poderosa do mundo, serve aqui ao plano de Deus, promulgando um edito para o recenseamento de toda a terra. Todas as pessoas de todos os lugares deveriam voltar às suas cidades, e ele proporciona o cenário apropriado para o nascimento de Jesus. O censo de César Augusto e o nascimento de Jesus são narrados aqui com o decoro apropriado, disse alguém, de eventos solenes. A imersão, a intrusão apaziguadora de Deus no mundo, no nascimento de Jesus, está aqui em contundente contraste com as ambições de César Augusto. Deus não irrompe no mundo através de um líder mundial, de um governante heróico, alguém que é demonstrado como os deuses da mitologia grego-romana, ou como os grandes imperadores. Aqui, meus irmãos, há um contraste que, na verdade, Lucas está querendo fazer. Tudo isso que César representa, exemplifica, acerca de Jesus, acerca do Filho de Deus, é demonstrado de uma maneira completamente diferente. Em outras palavras, nós esperaríamos, ou o mundo esperaria, que na verdade, se algo tão inaudito ocorresse, a encarnação de Deus, inclusive os próprios judeus esperavam isso, esperavam que o seu Messias, o seu Cristo, entrasse no mundo de uma maneira maravilhosa, espetacular. Aliás, a própria igreja, na medida em que vai passando a Idade Média, vai entrando pela Idade Média, ela exatamente não compreende exatamente essa mensagem do menino de Belém que nasceu, o Deus homem. É por isso que depois a igreja se associa ao poder político e
ela então começa a desviar-se exatamente por achar que é no poder político, no poder temporal, no poder dos reis, e ela se associa e se torna muitas vezes acima dos próprios potentados temporais, dos próprios imperadores, coroavam os próprios reis. É essa falta de entendimento da história dos próprios cristãos, de achar que é pelo poder do braço dos homens, é por um político, é através de um presidente que agora os cristãos vão entrar no poder. Essa é uma história enganosa. Lucas, no meio destas insinuações históricas, dessas menções, ele faz questão, é como se ele estivesse contrastando assim: olha, César Augusto, com toda a sua história, sua pompa, foi reconhecido como Deus, como Senhor do mundo, mas o verdadeiro Senhor é este que nasceu em Belém. César Augusto, este César aqui descrito, ele é um marco na história do Império Romano. Aquilo que começou com Júlio César, passando por guerras internas, foi um tempo de muitas revoluções, guerras civis, para se manterem no poder, aqueles que queriam o poder. E foi com Otaviano, esse César aqui, que a paz reinou no império por quase 200 anos. É ele que inicia a famosa Pax Romana. Há algumas inscrições que ficaram desse tempo, inscrições, por exemplo, em Priene, em que são palavras ditas acerca de como as pessoas o consideravam. Por exemplo, lá tem uma inscrição da data do nascimento de Otaviano, e lá é dito assim: o nascimento do Deus Otávio Augusto marcou o início da boa nova para o mundo. São expressões que remetem ao nosso texto, mas que fala do verdadeiro Deus, do Deus encarnado. Não é por acaso que na narração de Lucas, de Jesus, aqui acerca de Jesus, ele representa um desafio a toda esta propaganda imperial, não negando, obviamente, que este César representou politicamente algo relevante para o mundo daquela época, com a Pax Romana, com os legados, as obras, com toda certeza isso foi importante. Contudo, foi o nascimento de Jesus, esse sim, digno de toda honra, que marcou o verdadeiro e novo início do tempo. Não foi o que aconteceu em Roma com o nascimento de César Augusto, mas foi em Belém. Este é o contraste que Lucas quer que nós olhemos, que nós percebamos, na medida em que essas narrativas da infância são descritas por ele aqui. Foi nesse tempo, não foi em Roma, não foi na sede do governo imperial, mas foi em Belém que nasceu o Redentor, o Salvador. Segundo lugar, verso 4 e verso 5 nos remetem ao antecedente bíblico, ao antecedente das profecias e de todas as verdades que as escrituras hebraicas nos contam. Veja, diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Belém fica a cerca de 110 quilômetros ao sul de Nazaré, a casa de José e Maria, segundo nos conta o próprio Evangelho de Lucas. Lucas fala aqui de maneira correta, do ponto de vista geográfico, de subir de Nazaré, porque Nazaré ficava a 500 metros acima do nível do mar e Belém a 700 metros acima do nível do mar. As escrituras do Antigo Testamento claramente previram onde o Messias nasceria. Séculos antes, o profeta Miqueias havia dito, lá no capítulo 5, verso 2, e tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Embora Belém fosse uma vila pequena e insignificante, diz o profeta, pequena demais para figurar como uma do grupo das milhares de Judá, diz ele, Deus declarou que iria trazer um governante desse lugar para Israel. O único rei que veio de Belém era Davi, mas é dele que se fala nessa passagem, e Davi havia morrido há muitos anos antes de Miqueias. Portanto, a referência aqui certamente do profeta Miqueias era de alguém que ainda viria. Diz o texto, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, essa declaração não poderia certamente nem se aplicar a Davi, porque havia morrido mesmo antes do profeta, e também não poderia se referir a um ser humano comum, porque ele diz que ele existe desde a eternidade. E aqui nós percebemos claramente mais uma das profecias que o Novo Testamento aponta, dizendo que aqueles acontecimentos referentes à encarnação do Filho de Deus estavam se cumprindo. Há um importante elemento aqui, irmãos. O decreto de César Augusto para o registro de todos os cidadãos do império leva José, juntamente com sua esposa Maria, a Belém, a cidade de Davi. Desse modo, sem saber, isso se chama providência divina. Sem saber, aquele que pensava que era o próprio Deus manifesto, César Augusto, reconhecido como uma divindade, que pensava que tinha o destino do mundo nas próprias mãos, sem o saber, o imperador contribui para o cumprimento da promessa. A história do Império Romano e a história da salvação iniciada por Deus com Israel, aqui entrelaçam-se. A história da eleição feita por Deus com Israel entra agora, diz um teólogo, na vastidão do mundo, da história universal. Deus, que é o Deus de Israel e de todos os povos, demonstra ser o verdadeiro guia de toda a história. Algumas pessoas, alguns comentaristas céticos em relação ao texto bíblico, questionaram se era necessário Maria fazer toda essa viagem, 110 quilômetros, como a gente viu aqui, essa longa viagem de Nazaré até Belém, especialmente estando grávida, porque não poderia ir só José. Alguns questionam acerca disso, mas um pouco de olhar para essa história, e para a história de alguns desses acontecimentos da época, vão mostrar para nós que isso era necessário. Há inscrições de que mulheres também, a partir dos 12 anos de idade, já pagavam os impostos, e elas precisavam. Isso vai contribuir exatamente para a gente entender por que o texto bíblico é tão meticuloso em algumas coisas, e fala de uma maneira muito clara acerca deste censo e desse registro.
Mas também há várias considerações pessoais aqui que a gente pode entender à luz desse texto. Talvez Maria tenha acompanhado a José também por se sentir exatamente desconfortável por ficar em Nazaré, onde a gente se lembra que a gravidez inesperada, humanamente falando, era difícil de ser explicada, e sem dúvida muitos comentários, muitos mexericos, muitas piadinhas, muitas palavras erradas sobre esse acontecimento estavam na boca dos mexeriqueiros, como disse alguém, um comentarista da cidade de Nazaré. E muitas vezes, como a gente vê nas Escrituras Sagradas, as pessoas crentes como eram José, como eram Maria, foram objetos desses escárnios. E aqui havia um prato cheio. E ainda outra coisa que nós podemos perceber é que, como judeus devotos, José e Maria estavam familiarizados com as profecias, como essa, por exemplo, de Belém, do profeta Miqueias. E certamente, pelas revelações que Deus já tinha dado, eles tinham consciência de que o ente santo que havia de nascer era o Filho de Deus. Então, quaisquer que fossem os fatores humanos que possam ter influenciado Maria a viajar para Belém com José, em última análise, isso cumpriu certamente os propósitos de Deus. Leon Morris, um comentarista de Lucas, ele diz o seguinte, algo muito curioso, talvez devêssemos refletir, que era a combinação de um decreto do imperador de Roma, da Roma distante, e das línguas mexeriqueiras de Nazaré que levaram Maria a Belém no tempo certo de cumprir a profecia sobre o local do nascimento de Cristo. E ele conclui dizendo: Deus trabalha através de todos os tipos de pessoas para realizar os seus propósitos. Um decreto de um imperador. Talvez os comentários maldosos de algumas pessoas e Maria tenha se sentido incomodada. E o próprio José, na ânsia de protegê-la, levou uma caminhada de 110 quilômetros para chegar até o lugar em que a profecia, aquilo que foi dito há 500, 600, 800 anos atrás, acontecesse, se cumprisse. Terceiro lugar, veja o outro cenário que nós temos de âmbito pessoal, verso 6, verso 7, por último, o nascimento propriamente em Belém. Veja, olhe na sua Bíblia, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Antes de entendermos as verdades que a gente pode encontrar aqui, eu queria explicar algumas coisas que nós não encontramos nesses versos, e na verdade a tradição acerca do primeiro Natal e a história da comemoração dos natais agregou este acontecimento. Boa parte das peças que eu vi na minha adolescência e juventude na igreja, e depois também que eu ajudei a encenar em alguns momentos, e em alguns dos hinos que nós cantamos, possuem algumas informações ou falam de alguns detalhes que não estão presentes nessa narrativa bíblica aqui do capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas, bem como também não existe no capítulo 1 e capítulo 2 de Mateus. Boa parte delas. Primeiro, onde é que surgiram esses mitos? Eu chamaria de mitos, essas informações. Mitos é muito pesado, né? Esses acréscimos vêm principalmente de um romance cristão chamado de o Proto-Evangelho de Tiago, que foi escrito por volta de 200 anos depois de Cristo.
e passaram a agregar algumas informações na história do Natal. E há boas razões para a gente acreditar que esse autor nem era um judeu, e nem conhecia muito bem da cultura, e nem da própria geografia, porque ele, nesse livro, informa algumas coisas que, do ponto de vista geográfico, inclusive, estão equivocadas. Segunda coisa, quais são essas informações, né? Quais são esses acréscimos que a gente tem? A primeira é que esse romance disseminou a visão de que José e Maria nem bem chegaram a Belém, ou imediatamente quando chegaram a Belém, bateram de hospedaria em hospedaria. Já viram aquelas cenas do Natal, das nossas peças ou dos nossos filmes? Eles lá peregrinando, José, Maria em cima de um burrinho, de um jumento, batendo nas hospedarias, e todas estão fechadas, estão lotadas, até que um bondoso hospedeiro, dono de uma dessas hospedarias, um misericordioso, então oferece um estábulo. Há outras tradições, por exemplo, que eles nem chegaram, na verdade, lá em Belém, e numa gruta foi deixado, então, Maria, e José foi buscar uma parteira. Quando ele chegou, Maria já estava com um bebê, né? E anjos e muitas outras coisas, burrinhos e vacas em reverência, adorando o Salvador, a Jesus Cristo. Isso não está na Bíblia. Essa imagem, seja essa da gruta, seja esta outra de ele batendo nas casas, num hospedeiro, pedindo misericórdia. Veja o nosso texto como ele começa: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. Pelas formas verbais aqui, estando eles ali, isso implica, irmãos, que eles já estavam alguns dias ali. Exegeticamente é inconcebível pensar que eles estão imediatamente chegando em Belém. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Eles já estavam lá, em primeiro lugar. Segundo, também é que nós que vivemos no século 21, às vezes pensamos nesses tempos como se nós estivéssemos, né, no século 21. Não podemos olhar para esse texto, para um texto como esse, da maneira como nós olhamos. Esse povo vivia do que os estudiosos chamam de a cultura da vergonha. Era um povo que tinha certos sentimentos. Ver uma mulher naquela situação grávida, na cultura do século I, oriental, do Oriente Antigo, do Oriente Próximo, chamado, grávida, sem um lugar para dar à luz a um filho, era uma vergonha. Uma vergonha. E as pessoas naquela época tinham vergonha disso. E tinham certos conceitos que eles não abririam mão. Qualquer pessoa daria o lugar para eles ficarem. Seria uma vergonha social muito grande. Além do mais, vejam, José era de Belém. Muito provavelmente ele tinha parentes e gente conhecida na cidade de Davi, diz o texto. E muito provavelmente ele voltou para lá exatamente porque tinha propriedade em Belém. Ele não era, obviamente, precisamos dizer com isso que ele era rico, mas ele era, além disso, um descendente de Davi, do rei Davi. Não significa que ele era rico, porque nesse tempo a Judéia não tinha o status de um país independente, estava sob o jugo do Império Romano. Muito provavelmente era pobre mesmo, mas ele era respeitado, conhecido. Ali vem um descendente de Davi. E é muito provável então que ele tenha ido para a casa de parentes, já estava ali há algum tempo. Para a mente ocidental,
Outra coisa que a gente olha para esse texto, verso 7, quando fala de manjedoura, traz à nossa memória também a imagem de um estábulo, onde se coloca os animais à noite fora de casa. Mas veja, nos vilarejos tradicionais do Oriente Médio, e um historiador diz que viveu inclusive parte do século XX, escreve um livro sobre essas questões, desde os tempos ali do rei Davi, até bem próximo do século XIX, as casas eram mais ou menos da mesma forma, eram compartimentos, era uma casa assim, retangular, em três compartimentos. O primeiro compartimento era dentro da casa, um estábulo. Depois algumas casas tinham uma cerca, ou então uma escada, uma parte mais alta, que era a parte da família, ou a sala ampla, maior da família. E por último, ou às vezes algumas casas melhores, em cima, lembra lá do profeta, que tinha a mulher fez um apartamento para ela, um quarto em cima, então, é possível também, mas do lado, havia um quarto para os hóspedes. Todas as casas eram mais ou menos assim. Durante o dia, os animais juntavam-se aos outros animais. À noite, eles colocavam algumas vacas, especialmente ovelhas, para dois motivos. As noites naquela região eram gélidas, frias. Durante o dia, muito calor. É assim o clima dessa região. Os animais estavam ali por dois motivos. Primeiro, com o calor, a presença dos animais dentro da casa, dentro do estábulo. Esse é o estábulo. Trazia calor. Segundo, para proteger, especialmente, alguns dos animais de roubos e outras coisas mais que podiam acontecer com elas. É importante a gente corrigir essa tradução aqui da palavra no grego. A palavra no português está, a última palavra, hospedaria. Se você olhar, que é a mesma palavra na língua portuguesa usada lá no capítulo 10 do próprio Evangelho de Lucas, no versículo 25 a 37. Lembra lá da parábola do bom samaritano? Em que o bom samaritano pegou aquele homem e colocou numa hospedaria. A palavra de lá é diferente da que está aqui, embora no português seja a mesma palavra. A palavra aqui no grego, katalima, é este quarto de hóspedes. Jesus não foi posto dentro de um estábulo, de um hotel, de uma hospedaria, mas estava numa casa, muito provavelmente, por ser aqueles tempos, muita gente na cidade, eles não tinham a catalima, ou seja, o quarto de hóspedes. Mas isso não era ruim, foram dados a eles o lugar mais próximo dos animais. Para quê? Porque o recém-nascido e os pais receberiam mais proximamente o calor dos animais e poderiam estar melhor do que os outros. É verdade, é uma cena impressionante, a encarnação do Filho de Deus. Ele encarnou-se em pobreza, não era um palácio, não era uma casa importante, era um camponês, mas a gente não precisa supervalorizar essa imagem romantizada do Natal, do bebezinho, pobrezinho, que nasceu em Belém, ou numa gruta. Não foi. A encarnação de Jesus foi completa, do Filho de Deus. Quando ele nasceu, sua família estava hospedada em uma casa de camponeses. Essas pessoas deram o melhor que tinham, e isso era o suficiente. No nascimento de Jesus, as pessoas simples lhe deram abrigo, e quando Jesus se tornou adulto e começou o seu ministério, as pessoas simples o ouviam falar da sua autoridade, com a autoridade que ele tinha.
Tudo isso, meus irmãos, nos deve fazer pensar, nos deve fazer recordar, como diz um teólogo, a inversão de valores que se verifica na figura de Jesus, na sua mensagem. Desde o seu nascimento, Jesus não pertence a esse ambiente do mundo de César Augusto, dos palácios. Não foi assim que o Redentor, a segunda pessoa da Trindade, veio até nós. Não foi assim. Aos olhos do mundo foi alguém sem importância, sem relevância política. Contudo, a Escritura diz que esse homem, esse menino que nasceu, é o próprio Deus manifesto em carne. Ele é verdadeiramente Deus. Foi em fraqueza, sem dúvida, que ele veio, mas ali estava o verdadeiramente Deus. Foi uma entrada adequada para o Filho do Homem, que não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele que estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele, mas o mundo não conheceu, para que então, subsistindo, como diz Paulo, em forma de Deus, não julgasse como usurpação o ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana, para que o Filho do Homem, que veio para servir, não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos, e que também levasse os nossos pecados, os pecados do seu povo, sobre o seu próprio corpo, na cruz do Calvário, nós pudéssemos agora viver em alegria e paz. Essa é a boa nova. Não as boas novas de César Augusto. Daquele que trouxe a Pax Romana. É por isso que esse texto faz muito sentido, é por isso que a gente fica se perguntando assim, por que tanta informação? O que importa se é César Augusto, se é Quirino? Ora, para que isso está aqui? Além de marcar um tempo, mostrar que se pode marcar historicamente esse grande acontecimento, é também para mostrar, para contrastar a encarnação em pobreza. Ele não nasceu num palácio, nasceu numa casa simples. Então, meus queridos irmãos, o cenário mundial, esse texto nos ensina, estava preparando, ou estava sendo preparado pelo próprio Deus. Aquilo que nos antecedentes bíblicos, na história bíblica, através dos profetas, desde Gênesis nós vemos palavras que não foram compreendidas, é verdade, a gente pode dizer, até chegar no último profeta, o profeta Malaquias. E pelo drama pessoal desta família, um casal, trazem assim a moldura que narra a história da nossa própria salvação. Deus se fez carne. Isso é Natal. Essa é a boa nova. Essa é a grande nova. Não do potencial humano para salvar-se a si mesmo, para resolver os problemas. É por isso que a política, é por isso que os grandes movimentos sociais, ainda que possam minimizar alguns dos nossos problemas, e nós devemos lutar às vezes em volta de alguns destes, mas para nós cristãos nós precisamos tomar consciência de que o único evento que trouxe o evangelho da paz, que trouxe a paz verdadeira, é essa história. É isso que faz sentido para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por todas as noites que passaram
em que o teu povo lembra e lembrou-se de uma maneira especial, Senhor, deste acontecimento majestoso. Não foi em Atenas, na capital intelectual e filosófica do mundo, não foi em Roma, na capital do mundo, capital política, não foi na sede dos grandes impérios, foi, Senhor, em Belém, que o profeta já reconhece no seu tempo de que não tinha importância política ou social alguma, era uma das menores, mas foi ali que aprove o Senhor, há 2000 anos atrás, entrar na nossa história, e trazer-nos até hoje, e para quantos viverem neste mundo, até a volta deste mesmo Senhor, podem experimentar graça e verdade, podem experimentar paz sem fim. Deus querido, abençoe esta igreja, esses irmãos que ouvem nessa noite essa mensagem, mais uma vez, para que esta impulsione, ó Deus, a cada um de nós a proclamarmos essas boas novas de grande alegria, que podem mudar a vida das pessoas, que podem trazer paz, esperança para esses que estão enganados em suas ideias, em seus procedimentos. Ó Deus, venha ao nosso encontro novamente, Senhor. Opera essa mensagem em nós, em nome de Jesus. Amém.